Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais esse dia, nessa quinta-feira, para nós estarmos aqui juntos para meditar na palavra de Deus, orar pelas nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês a seguinte reflexão: por que devo ainda ter esperança no Senhor? Se você está atravessando dias difíceis, dias em que você talvez nunca passou na sua vida de crise pessoal ou com a sua família, eu e a Rafa queremos compartilhar com você uma palavra que vai trazer encorajamento ao seu coração e também queremos orar com você, seja qual for a sua necessidade, e orarmos juntos pelas nossas famílias. Nós vamos ler hoje do texto de 2 Reis, capítulo 7, quando o rei de Israel, ontem, na leitura do capítulo 6, conclui aquele capítulo perguntando ao profeta Eliseu, diante de tanta desgraça que o povo de Israel passava naquele contexto, fome, miséria, ataques de exércitos inimigos e tantas dificuldades, sem esperança, o rei reconhece que, na verdade, aquela desgraça estava sendo enviada pelo Senhor sobre Israel, o que não era mentira naquele contexto. E ele pergunta ao profeta Eliseu o que nós vamos ler como resposta nesse capítulo de hoje. Por que devo, então, ter esperança ainda no Senhor? Sim, então vamos juntos orar e pedir ao Senhor para revelar isso, trazer essa esperança sobre os nossos corações, o que Ele tem para nós nesse dia. Orar por nós. Obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Teu Espírito Santo seja o nosso mestre e aplique a palavra do Senhor, nos dando entendimento ao nosso coração e à nossa mente. Fala com cada um que vai receber essa ministração. Nós recebemos a Tua palavra, Pai, como sempre, com alegria e com gratidão, e pedimos a Tua revelação e entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então aqui Eliseu está dando uma palavra falando que ia mudar a realidade deles no outro dia, né? Naquela mesma hora do outro dia. Oi? Da noite para o dia. Sim, da noite do dia ia mudar, mas esse oficial que estava aqui na porta da cidade, ele não acreditou, ele achou que poderia ser impossível, estava com tanta dificuldade, eles estavam passando por um momento tão difícil que na cabeça dele ele não conseguiu visualizar que Deus poderia fazer algo pelo povo de Israel. Ou pelo menos decidir humildemente crer na palavra do Senhor. Sim. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Verso 5 diz que ao anoitecer, esses 4 leprosos foram então ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, via que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, os cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então aqui era apenas uma questão de tempo
para o povo de Israel como um todo perceber que Deus já havia mudado a situação, a realidade deles, da desgraça, como foi declarado pelo rei de Israel, da calamidade que eles atravessavam no dia anterior. Hoje até esses 4 leprosos estão com júbilo declarando que aquele era um dia de boas notícias. Então eles foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então pegaremos vivo e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Ou seja, o rei de Israel também não estava acontecendo que tão boa notícia poderia ser possível. Então, um dos seus conselheiros dão essa sugestão. Por que a gente não vai provar, não vai testar com um pequeno grupo? Se esse grupo morrer, não vai ser diferente da nação toda. Todo mundo está prestes a morrer. Eles pensaram semelhantemente aos leprosos. Então eles vão para averiguar o que está acontecendo lá no acampamento desse grupo de inimigos que eram os arameus. Ele estava sendo precavido também, que talvez poderia ser essa situação uma estratégia de guerra do povo arameu. Exato. Mas como no início nós vimos, foi Deus mesmo que afastou os arameus, porque Deus já tinha dado a palavra ao profeta que depois naquele mesmo horário eles estariam com uma realidade mudada. Então que a gente vê que de um dia para o outro, de uma noite para outra, Deus mudou a realidade não de uma pessoa, mas de um povo, de todo esse povo que estava ali, o povo de Israel. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Nós vemos em mais esse capítulo 7 de 2 Reis, que mais do que estudar a história dos reis de Israel ou os acontecimentos históricos de Israel, nós estamos vendo como a palavra de Deus se cumpre. Esses 2 livros, já lemos 1 Reis, agora estamos diariamente lendo um capítulo, aproximadamente por dia, de 2 Reis, vão nos mostrar como Deus é fiel. Apesar da sua grandeza, Ele se importa conosco na nossa pequenez, Ele fala conosco através
da comunicação pessoal no nosso coração, através das Escrituras, através de outras pessoas, e a palavra de Deus é fiel. Deus tem cuidado da sua família e as promessas dele, cada uma das suas boas promessas, certamente se cumprirão na sua vida. Basta nós nos colocarmos numa posição humilde de fé e de aguardar o tempo e o modo como o Senhor vai operar. Então, mais do que estudar a história de Israel ou dos seus reis, nós estamos aprendendo sobre o nosso Deus e como nossas famílias podemos também desfrutar das suas promessas para as nossas vidas. Sim, então vamos orar para que nós possamos ter essa esperança e saber que Deus pode mudar a sua realidade de um dia para o outro. Creio. Talvez você esteja esperando por muito tempo, mas nós queremos no Deus que tem um processo que pode demorar mais tempo, mas Ele também é poderoso para fazer isso de uma hora para outra. Então coloca o milagre, talvez uma situação que você tem esperado, seja até mesmo uma cura que você precise nesse dia, nesse momento, que Deus possa fazer, vir e mudar a sua realidade, trazer a cura, trazer a libertação, trazer o reconciliamento, a reconciliação que você precisa sobre a sua vida, seja o que for. Vamos colocar diante de Deus. Aqui eles estavam precisando de um milagre de provisão, porque estava muito difícil, eles estavam pensando até igual aqueles leprosos, que eles iriam morrer de fome, e Deus mudou a realidade deles. Então que nós possamos colocar toda a nossa esperança em Deus. Sim, graças a Vamos Deus. orar. Vamos Pai, orar juntos. Tu és grande, Tu és poderoso, e não há outro Deus, Pai, que se compara a Ti. E nós queremos hoje nos unir em oração com cada um, Pai, desses irmãos, irmãs, amigos, familiares, que se unem a nós, Pai, em fé, sabendo que só o Senhor é Deus e não há outro que se compare a Ti. Pai, que não haja incredulidade nas nossas vidas, que não haja falta, Pai, de confiança e de fé, que o Senhor pode, Pai, todas as coisas. E nessa fé, Pai, nessa confiança, que o Senhor pode mudar a nossa realidade de um dia para o outro. Assim como o Senhor fez com esse povo, nós colocamos, Pai, a nossa situação que pode parecer impossível aos nossos olhos, a nossa situação que parece, Pai, grandiosa demais para nós, grandiosa demais, mas nada é grandioso demais para Ti, Pai. Basta uma palavra, basta uma instrução que o Senhor pode mandar embora, Pai, todo o inimigo. Mesmo nós nem precisando lutar, Pai, o Senhor pode fazer isso. Basta uma palavra, um agir do Senhor. E nós pedimos, Pai, manda, Pai, embora, manda para longe de nós todos os inimigos, seja os inimigos, Pai, contra a saúde, seja os inimigos contra a família, seja os inimigos, Pai, que vêm contra as emoções, Pai, e a mente dessas pessoas que estão conosco, as nossas emoções e a nossa mente. Nós pedimos, Pai, restaura-nos, liberta-nos, cura-nos, Pai, protege-nos. Vem, Pai, trazendo provisão necessária sobre a nossa casa e a nossa família. Nós pedimos, Pai, a Tua ajuda. Nós confiamos em Ti. Vem, Pai, trazendo aquilo que cada família necessita nesse dia, Pai. O Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem, Pai, com alegria sobre esse lar. Vem com alegria, Pai, sobre essa vida que está aqui orando hoje e talvez estava sem esperança. Senhor, precisando, Pai, sentir o toque do Senhor, o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa confiança diante de Ti, nossa família, e pedimos, Pai, abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Pai, a Tua bondade, para que nós possamos ver a Tua fidelidade, para que nós possamos ver, Pai, o Teu exército ao nosso lado, Pai. O Senhor é o Deus, Pai, dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que batalha por nós. Afasta de nós, Pai, toda tentação, afasta de nós, Pai, todo homem mau, afasta de nós, Pai, toda mulher imoral, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos leva a pecar e ajuda-nos, Pai, a viver a vida que só o Senhor tem para nós. Colocamos toda a nossa esperança em Ti, Pai, sabendo que o Senhor é forte e poderoso e o Senhor pode todas as coisas. Recebe, Pai, recebe cada situação, cada pessoa, Senhor, coisas que talvez nós não podemos nem imaginar, que pessoas têm passado, vivido. Mas o Senhor, Pai, é o Deus compassivo, o Deus amoroso e que tem cuidado de nós. Então recebe cada um dos pedidos de oração, cada uma das situações em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos diante de Ti, Pai, e recebemos, Pai, do Senhor, da Tua paz e da Tua presença. Em nome de Jesus.
Amém. Sim seja, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família e que ao refletir como nós iniciamos hoje, por que vale ainda ter esperança no Senhor? Você possa identificar o motivo da sua dificuldade, o motivo da sua crise e confiar no Senhor, aguardar, porque nós cremos, seja de um mês para o outro, de uma semana para outra ou da noite para o dia. Deus vai mudar a sua realidade Amém. e vai cumprir para com você e sua família cada uma das suas boas promessas. Muito obrigado por compartilhar esse tempo de oração, de meditação com alguém de quem você se lembra agora, atravessando um momento tão difícil, alguém que possa ser encorajado através dessa palavra e desse tempo de oração e que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Amém. Um abração, amamos vocês. Bom dia aí, a pastora Diná. Bom dia, Pai, que Deus abençoe. Tenha um dia muito abençoado. Amém. E bom dia para todos vocês que estão agora conosco online e que vão estar ao longo desse dia também. Nós amamos vocês. Um abração.